Quem está no caminho de alguma coisa, tentando alguma coisa na vida, sabe que não é fácil e a luta é constante. E a luta, na verdade, ela nunca para. Tanto para quem está começando, para quem já está no caminho, quem já está lá em cima. Sempre vai ter lutas mesmo, porque a nossa vida ela é feita de lutas, né? De conquistas. Essa é a verdade. Jesus disse assim: cada dia tem o seu mal. Ou seja, cada dia nós temos um obstáculo, cada dia nós temos uma dificuldade e por aí vai. Mas eu quero encorajar você a entender que o caminho do sucesso, ele não deve ser um caminho doloroso, difícil. Embora tenha muitos obstáculos, embora tenha muitos contraversos, muitos altos e baixos, digamos assim. Mas o caminho do sucesso, ele tem que ser encarado de outra maneira. Eu estou começando agora, as pessoas já sabem no YouTube que eu estou agora começando aí. Você, não sei quanto tempo você está aí, mas se você observar meu canal, ele não é tão grande, ele está no começo. Ele é grande, mas não se manifestou a tal grandeza assim, de maneira de números, de inscritos e tal, mas é um canal que está em engajamento, está começando, está engatinhando, então é um bebezinho ainda. Mas eu quero contar uma história para encorajar você e te mostrar que a vida não deve ser encarada tão amargamente assim, que às vezes as pessoas no caminho, elas colocam tanto obstáculos que acabam até mesmo desistindo no meio do caminho. E isso traz muita frustração e desânimo para as pessoas. Enfim, antigamente, muitos anos atrás, quando eu morava com meus pais ainda, eu era criança, a minha avó morava muito longe, por volta de uns 30 km da casa do meu pai, dos meus pais. E eu mais o meu irmão, que éramos o mais velho da turma, nós tínhamos o desejo e a alegria de irmos todos os finais de semana para lá. Era raro o final de semana que a gente não ia. E para chegar até a casa da nossa avó, tinha muito obstáculo. O primeiro obstáculo era exatamente os morros. Tinha um morro, uma chapada, depois tinha outra descida muito grande. Então era bem longe e muitos obstáculos. E outra que naquela época não tinha carros nem moto igual tem hoje. E além de mais, nós morávamos no sítio. Então no máximo que a gente tinha ali era um cavalo. E como nós éramos criança, minha mãe não deixava a gente sair montando de cavalo sozinho assim. Então a única opção era ir a pé. O que acontece? Eu mais meu irmão, nós tínhamos energia de sobra e minha mãe deixava a gente ir. E nós, além de outro obstáculo, que era o sol muito quente, nós não medíamos esforço aí. O que a gente fazia? No meio do caminho, do começo até o meio do caminho, até o fim do caminho, nós íamos fazendo coisas para a estrada fora. Primeiro, começávamos olhando os animais, as aves, os passarinhos, cantando, observando. Aí quando a gente começava a subir aquele morro absurdo, gigante, quando subíamos até a metade, de lá nós parávamos, olhava para trás para ver a casa dos nossos pais lá embaixo. E nós ia lá embaixo, de onde nós tínhamos saído até percorrer lá. Sem contar também que nós víamos pássaros voando, aquelas flores do campo, tudo florescendo, coisa mais linda. E pássaros cantando, aquelas pedras bonitas, a gente colecionava aquelas pedras, colocava nos bolsos e tal. E depois a gente continuava subindo, e quando a gente chegava lá no topo do morro, para entrar na chapada, a gente tornava a olhar para trás. E quando a gente olhava para trás, nós contemplávamos de novo aquela paisagem linda. Aí a casa dos nossos pais parecia mais longe ainda, bem mais distante. Então nós começávamos outra aventura, que era onde nós entrávamos na chapada. E da chapada nós tínhamos ali aquela expectativa das frutas, ninhos de passarinhos. Nós amávamos aquilo. E nós pegava e comia frutas. E via os ninhos dos pássaros e por aí. Aí ia andando até chegar lá no final dessa chapada, onde nós começávamos a famosa descida até chegar na casa
da nossa avó. E de lá nós já conseguimos ver a casa da nossa avó lá embaixo. E nós começávamos outra aventura de descer. E naquela descida ali nós começávamos a pegar mais frutas e mais outras coisas que tinham lá, muito bonita, até chegar. E quando nós descíamos, terminávamos de descer, nós tínhamos o privilégio de passar num córrego super limpo, água limpa, maravilhosa. E até enfim chegarmos na casa da nossa avó. E ali nós dávamos um abraço gostoso na nossa avó, comia as gostosuras, comidas gostosas que ela fazia pra gente. Era muito bom. Era uma aventura e tanto. E chegávamos, nós não medíamos esforços, as pessoas ficavam encantadas, encabuladas. Como eles conseguem, tão novos, tão crianças, conseguem andar essa distância e chegar aqui, ainda ter energia ainda para brincar. Mas o segredo era que nós não olhávamos o obstáculo como os nossos inimigos e nós não colocávamos empecilhos. Nós encarávamos a vida de outra maneira. Aquela viagem, observe que nós não parávamos a viagem. Nós andávamos no nosso objetivo, que era chegar na casa da nossa avó, mas nós fazia dos obstáculos uma aventura, uma curtição ali, um desfrute. E ali nós vencíamos e nós não medíamos esforço. Nós nem víamos nós chegando, nem víamos assim que nós suamos tanto para subir o morro, doemos a nossa canela para atravessar a chapada, mas na verdade nós chegamos com mais energia porque nós tínhamos usado de uma maneira inteligente o nosso percurso, os nossos obstáculos a nosso favor, e nós vencíamos ali e era sucesso. E nas nossas vidas hoje não é diferente. Por isso que eu trouxe essa história para vocês, para quem está me assistindo, porque não quer dizer que a vida vai ser só uma aventura e que nós devemos agir com irresponsabilidade e como depararmos com um grande obstáculo, que nós não devemos calcular os riscos e que nós não devemos analisar tudo. Nós devemos sim fazer análise, nós devemos sim tomar medidas e decisões responsáveis, mas o que eu quero passar aqui para vocês é que nesse caminho você não precisa encarar as coisas com medo e que você não precisa colocar as coisas como um monstro na sua vida. O que você tem que fazer é encarar a vida com sabedoria, e algumas coisas você precisa levar na esportiva e outras coisas você pode usar a seu favor para você contar a sua história no futuro. Então esse é o caminho do sucesso. Não perca tempo olhando só as diversidades da vida, as dificuldades. Jesus disse que cada dia tem o seu mal. Então, encara a vida. Assim como eu mais o meu irmão, nós encarávamos aquele caminho tão alto e tão longo para duas crianças andar em média de 30 quilômetros, subir um morro, atravessar uma chapada, depois descer outro morro. Não era para qualquer um, mas nós fazíamos uma coisa inteligente, que era usar aquilo que parecia ser obstáculo ao nosso favor. Nós pegávamos cada parte daquela história, daquela estrada, e nós colocávamos como algo espetacular, e nós desfrutávamos ali tudo aquilo que aquele negócio oferecia, e nós tínhamos sucesso. É assim que vai acontecer na sua vida se você fazer o que eu estou falando. As pessoas vão perguntar como que você chegou, como que aconteceu, como pode você ainda ter energia, ter passado tantas coisas, tanta dificuldade, ainda ter energia para clamar, gritar e rir de tudo que aconteceu na sua vida. Então use esses recursos com inteligência, esses obstáculos que vier com inteligência, que tudo dará certo. Tá bom? Um abraço, nós veremos no próximo vídeo.